Olha, já estou aqui conversando com o Ciro Barcelos. Aí, Ciro, Ei, querido, prazer te receber aqui, hein, prazer cara? Uma também, grande igualmente. honra, cara. Ei, a honra é toda minha. Você é um Dicroquete. Meu Deus, eu nem acredito que eu estou na presença de um Dicroquete. Essa é uma lenda, né? Uma lenda viva, muito viva. Eu já estou começando a me convencer que realmente eu sou uma lenda. Mas é mesmo. Dicroquetes, caramba, a gente estava relembrando aqui que eu cheguei a ver o Dicroquete no Teatro das Nações, na Avenida São João, anos 70. Se bem que lá no Teatro das Nações já foi um pouco depois, né? Já foi a volta do exílio. A né? volta do exílio. O Dicroquete surgiu mesmo, quer dizer, nasceu quando? Nasceu em 71. Você estava lá já, no Eu já nascimento. estava lá. Com 16 anos. Com 17 anos. 17 anos. É. Eu saí do RER para fazer o Dicroquetes. Na verdade, a minha carreira começou em Porto Alegre, eu sou gaúcho. Olha que época aquela, hein? Que época, Que a gente época precisava é fugir de essa, casa né? para fazer teatro. Que delícia, né? Que aventura, né? Você é gaúcho, foi Eu sou pro Rio? gaúcho, eu fugi de casa no Rio Grande do Sul, quando o RER passou por lá, eu me encantei com o RER, eu já fazia teatro na garagem de casa, e aconteceria uma audição em Curitiba. E eu fiquei muito amigo da Sônia, que na época era Soninha Braga, só Soninha as Soninhas, Braga, né? Só uma atriz ali do Soninha, RER. a Soninha. E ela me fez a minha cabeça para eu fazer teste, porque eu já tinha talento para dançar, já cantava, já me exibia muito, eu ia nas festas com eles. E aí eu fugi de casa e fui para Curitiba, fiz o teste para o RER em Curitiba, passei. Quando a produção foi ver a minha ficha, falou, mas vocês estão loucos, esse menino Moleque! é menor de idade, a gente já vive com a polícia atrás da gente, volta para sua casa já. Aí no mesmo dia eu voltei para Porto Alegre e peguei emancipação com os meus pais. Tá. E aí deu para fazer. Aí voltei, aí fiquei um ano praticamente com o RER, e depois foi quando eu conheci o Leni Day e nós partimos para a montagem do Dicroquetes. A ideia da montagem do Dicroquete partiu de quem? Do Lene? Não, Como é que foi a o coisa? Dizi era um grupo que já estava se formando numa casa em Santa Teresa, conhecida como Embaixada de Marte. Que era a casa Embaixada de Marte. de Marte. Imagino que devia ser isso aí. Que era a casa do Wagner Ribeiro, autor, Autor. que teve a ideia toda, o escritor. O Wagner já reunia em torno de si alguns amigos, eles já brincavam daquela possibilidade. Eles estavam saindo da escola de Belas Artes, coisa e tal, queriam fazer alguma coisa alternativa e conseguirem fazer teatro sem serem presos, sem levar porrada e coisa e tal. Então teve essa ideia brilhante, assim, observando no carnaval o bloco de piranhas, dos homens que pegam a roupa das mulheres e saem vestidos de mulher, mas sem nenhuma pretensão de serem mulheres, de perna cabeluda, barba, coisa e tal. Isso é um grande barato. Aí né? ele teve a ideia do Dizi. Ele estava escrevendo, então quando eu fui chamado, já trabalhava com o Lene fazendo aula de dança com ele, e um desses meninos lá da turma me chamou se eu não queria fazer parte de um espetáculo que estava se formando. Eu fui a Santa Teresa, me encantei com o texto, com tudo, comecei a ensaiar com eles e passado um tempo o Lene ficou muito curioso, saber o que era aquilo, dessa história, que eu chegava e contava para ele, o espetáculo a gente vai se vestir de mulher, assim, assim, sabe? E ele se encantou também com o texto, e aí entrou junto com Miele e Boscoli, né? Miele e Boscoli. Porque ele estava ensaiando dupla, um show. Miele e Boscoli, nossa senhora. Essa é uma dupla, estamos falando assim, só de feras aqui é uma hoje. época, né? Uma época, que né? eu tive Que riqueza que era muito essa novinho, época, né? eu tive esse privilégio, esse né, privilégio por estar muito junto do Lene, então era a casa da Elis Regina todo dia, a Miele, era Bosco, era a nossa turma, né? E daí surgiu o Dizi, o Lene, então... Muito do jeito da Elis, né? Ela vem do Lene, né? O Lene passou para ela aquela coisa do... Eu tive junto, assim, várias vezes com o Lene, com a Elis, do Lene dizendo mesmo, meu amor, faz assim, pisa assim, joga o braço. Pá, quer dizer, era tudo, era o corpo da Elis, era o corpo do Lene. Isso era... Vamos dar uma olhadinha no Lene? A gente tem um trechinho aí do documentário Dicroquetes, que é maravilhoso, que a gente recomenda para todo mundo, tá no YouTube, é fácil de achar. Cadê o Lene para a gente ver aí, meu Deus do céu? Bota o Lene. Que corpo é esse? Que corpo é esse? E aí ele já estava com... aquilo que você falou, é um homem, é peludo, ele não está de pelo raspado, não está peludo. E aí você já está vendo o Lene com 40 anos de idade. 40 anos de idade. Olha esse corpo, o que é isso? O que é isso? Né? Essa flexibilidade, essa... maravilhoso. Essa sensualidade. Único, né? Único. O Lene foi único, assim, singular. Até por isso ele dançava muito sozinho, né? O Lene depois incorporou o Dizi,
Mas até então, ele quando saiu da Broadway muito cedo, até porque ele era bom demais, e ele, como ele não era assim o tipo galã, ele sempre pegava o segundo papel. E ele arrebentava, roubava a cena. Roubava a cena. E de tanto ser chamado a atenção, ele se decepcionou e foi embora. Ele foi para o México. Porque ele nasceu lá, ele é nova-iorquino, né? Ele é nova-iorquino. E ele então começou a dançar, e ele dançava sozinho, né? Ele se apresentava sozinho, ele era uma estrela singular. Nossa, assim. Espetacular. Espetacular, pois é. Aquelas coisas inesquecíveis. Inesquecíveis, assim, né? Meu grande mestre, Inimitáveis. Né? Inimitáveis. Né? Quer dizer, você pode até imitar, mas é uma imitação. É uma imitação. Né? Eu, inclusive, eu sou detentor dos direitos da imagem do Lênin, né? Assim, me considero um herdeiro porque realmente eu fui um filho do Lênin, né? Me pegou muito cedo, me pegou pela mão mesmo, me botou no palco, me ensinou tudo. E então eu cuido da imagem dele. E aí tenho visto vários musicais hoje que o Lênin está presente, que é a Cláudia Raia, o Elis, vários, né? São herdeiros, né? Que é muito legal. Estilo dele e tal. E é muito bom ver. A Cláudia Raia presta uma homenagem ao Lênin. Sim, a Cláudia, eu me lembro, a Cláudia era pequenininha, ela ficava na nossa coxia, escondida, assistindo o Dizzy, na nossa coxia. Isso eu estou falando da Claudinha com 8, 9 anos de idade, ela ficava ali na coxia assistindo. Na coxia assistindo. Né? Que coisa fantástica, né? É uma história incrível, né? Porque a gente percebe mesmo uns pinceladas de Lênin dele no trabalho dela. Total. A gente percebe mesmo. Mas aí agora, passados... Isso 70 e tanto, né? Sim, 72, 74. Lá se vão 45 anos. Lá se vão 45 anos. Aí você resolve trazer os Dizzy Croquettes para o palco novamente. Pois é, nós estamos comemorando esses 45 anos, inclusive, e após o sucesso do documentário, eu resolvi, por insistência da minha filha, pai, você tem que montar o Dizzy, tem que montar o Dizzy de novo, tem que montar, vambora. Eu também formalizar. Porque o Dizzy virou quase que uma lenda. As pessoas ouviam falar do Dizzy, mas quem viu, quem não viu. Ficou essa coisa, o Dizzy Croquette, o Dizzy Croquette. E pelo fato de nós termos sido exilados logo, foram 2 anos de Brasil e já nos mandaram embora. Então, no auge do sucesso, nós fomos e a geração seguinte não teve mais informação do Dizzy. Né? E aí vieram todos esses grupos sobre a influência do Dizzy, que foi o Asdrubal, que foi a TV Pirata, tudo isso veio a partir porque era um pessoal que sempre nos assistia. Né? O documentário da Tatiana Issa vem sendo muito importante, porque a Tatiana abriu esse baú e sacudiu essa poeira. E a purpurina... Se espalhou, né? Se espalhou de novo. Então essa geração está informada do que eu dizia. A partir daí, então, eu resolvi remontar. Na verdade, não é uma remontagem, é uma nova montagem. Uma nova montagem. Né? Com um novo elenco, em que eu conto a trajetória de um grupo de atores que se reúnem para reviver aquilo com números novos. E lá no final eu abro uma janela que nós vamos para um Hora da Saudade. Hora da Saudade. Aí os números clássicos do Dizzy, como Bolero, 2 para lá, 2 para cá, que o Lênin dançava e tudo mais, isso tudo é revisitado, né? Com uma nova roupagem e tudo. Mas é um espetáculo muito bonito, um elenco, eu já estou no 2º elenco, porque eu fiz 3 anos no Rio de Janeiro, com um elenco carioca, que foi um grande sucesso. E agora estou aqui já, estamos há 4 meses em cartaz em São Paulo. Tem mais 2 semanas ainda. Mais 2 semanas, 2 finais de semana 2 finais de semana. Vamos dar uma olhadinha em um trechinho do espetáculo Dizzy Croquettes, que está em cartaz lá no Teatro Augusta. Teatro Augusta, sábado e domingo. Sábado e domingo. Sábado às 21h30 e domingo às 20 horas. Este final de semana e o próximo. E o próximo. Aí você vai embora. Aí nós vamos sair em viagem. Vamos em turnê. Brasil? Legal. Vamos lá, Dizzy Croquettes para a gente ver.
Você estava falando aí que aquela primeira cena, que era uma homenagem às grandes vedetes brasileiras. As grandes vedetes. Rememorando aqueles espetáculos musicais. Rememorando. Teatro musical brasileiro. Da Urca, o espetáculo prima muito por isso. Né, é uma ode, digamos assim, ao teatro musical brasileiro. Né? Inclusive, eu tenho um texto no espetáculo que eu digo: artistas, movam-se, manifestemos antropofagicamente na geleia geral brasileira. Voltemos nossa arte para cá, aqui mesmo, tupi or not tupi. Né? E ali você homenageia... Ali eu homenageio Carmen Miranda, Mara Rúbia, Virginia Lani, Luz del Fuego, meu Deus. Todas essas grandes mulheres incríveis, né? Do teatro musical brasileiro, da revista. Não é? O espetáculo tem esse formato de revista mesmo, só que com um tom pop, né? Hoje... aqui interpretado por essa geração aí de atores bem jovens. Agora me diga uma coisa, quem está indo assistir? São as pessoas que viram e que querem rever, ou é um público novo? É um público bem heterogêneo. Nós tivemos assim, no Rio de Janeiro foi um grande sucesso, sobretudo com os jovens, com essa geração de 18, 17, 19 anos, que descobriram, conforme eu falei, através do documentário. Então, quando assistiram ao vivo, ficaram loucos. E viraram tietes mesmo. Assim, tietes, né? Dizietes, como a gente chama, porque viam uma, duas, três, aí se formaram grupos. Mas isso acontecia na época, né? As pessoas assistiam assim, iam toda semana, assistiam de novo, assistiam de novo. E as pessoas iam vestidas. Né? Iam paramentadas, né? Com plumas. Então, era um espetáculo no palco e na plateia. Era muito divertido. Isso era muito divertido, era maravilhoso, né? Isso é muito típico dos anos 70, né? Que era incrível. O Dizzy provocou isso. E agora a gente tem um público assim, bem heterogêneo, vai desde da geração da época, que assistiu, que quer rever, quer matar saudade. Mata saudade, sai chorando, quanto vão os jovens todos, né? O espetáculo pega um público de música também muito grande, porque o Dizzy foi muito assistido pelos músicos na época, né? Caetano, Gal, Gil, essa turma toda. Eu morei com Gal. Os anos 70 a gente se misturava muito. Pois é. Hoje está tudo mais tinha o Solar da Fossa, as pessoas, né? Solar da Fossa, aquilo era incrível, né? Aquilo era lugar todo mundo estava ali, né? Em algum momento você passava por ali. Ali era o nosso point, era o Solar da Fossa. Então tudo se misturava, né? Isso era maravilhoso. A música se misturava com o teatro e coisa e tal. E disso tudo a gente fala, nesse meu texto eu falo disso tudo justamente, a gente até brinca com o Solar da Fossa, em algum momento cita o Solar da Fossa de uma forma bem interessante. E, enfim, e esse resgate, olha, você sabe que as coisas são tão incríveis que na época a nossa madrinha foi Liza Minelli, né? Porque ela nos assistiu no Rio e depois quando nós fomos exilados, nós gravamos um Fantástico dançando com ela, que ela ficou louca com o Lene. E depois, quando nós fomos embora exilados, a Liza foi que nos pegou pela mão e nos produziu em Paris. Em Paris, exatamente. Então imagina, eu com 18, eu fui para Paris com 19 anos. Quando eu olhei a cortina assim, o público já na estreia, aí eu fui olhar pelo buraquinho, aí eu vejo todos os meus ídolos. Mick Jagger, David Bowie, a Liza, todos os ídolos da época, Catherine Deneuve, todos os grandes, todo mundo sentado, assistindo. Para ver você. Gente, eu não acredito, o que está acontecendo? E a Liza que nos proporcionou isso. E agora, quando eu estava ensaiando o Dizzy no Rio, essa montagem, a Liza caiu de paraquedas no Rio de Janeiro para fazer um show. E foi incrível. E aí nós jantamos juntos e eu falei que eu estava remontando o Dizzy. Eu quero ver. Ok. E aí apareceu lá no ensaio, eu não falei nada para os meninos, porque eles iam ter uma assim. Falei, gente, nós vamos ter uma visita hoje aqui, coisa e tal, mas fiquem tranquilos, continuem. Tudo normal. Faz conta que não é ninguém. Daqui a pouco abriu a porta e entrou Liza Minelli. Ai, meu Deus. E ela sentou, assistiu o ensaio, mas não demorou 15 minutos para ela levantar, arregaçar as mangas, subir no palco. E aí começou a dar pitaco. Então temos, inclusive, pedaços de coreografia que foi a própria Liza que jogou sugeriu na hora. Então é incrível porque aí amadrinhou de novo esse novo evento. Amadrinhou outra vez, né? Você vê, né? 45 anos depois, caramba, a coisa se repete, assim. Tem mais um trecho aí, vamos ver mais um pedaço. Nós estamos falando do Dizzy Croquettes, que está em cartaz no Teatro Augusta, sábado às 21h, domingo às 20 horas. Mais 2 finais de semana só, esse final de semana e o próximo. Depois aí, eles vão embora, aí vai saber se volta, né? Vamos lá, mais um pedacinho do Dizzy Croquettes.
Oh, yeah! Então você escreveu, dirige, coreografa e atua. Sim, atuo. Caramba, bicho. Tô lá, como eu estava te dizendo, dorme que hora? Eu fiquei com uma barriga desse tamanho grávida. E não dava para entregar para ninguém escrever para nada. É que eu estava falando, uma vivência, era né? Uma vivência. É uma coisa que está impregnado em você. Impregnado, né? E por ter sido mais jovem na época e ter estado muito do lado do Lene, logo eu me tornei assistente dele, então eu realmente tudo eu absorvi ali, de uma forma muito... E agora está sendo, para mim é muito emocionante. Às vezes eu fico na coxia olhando os meninos assim antes de entrar em cena, me emociono, choro, que eu vejo e eu vou lá atrás, eu falo, gente, que coisa incrível, estou hoje aqui com essa garotada, quem diria, né? Tanto tempo depois. Agora sim, à frente disso tudo. Então é maravilhoso. Reviver isso tudo é muito bom e, sobretudo, poder trazer para a cena, trazer para o público essa resistência mesmo. Porque é uma resistência, né? Com o teatro musical brasileiro, né? É uma resistência porque nós trabalhamos sem patrocinadores, porque o Dizzy, por incrível que pareça, com todo o histórico dele, é difícil. As empresas ainda tem uma rejeição, ainda tem um preconceito. Porque tem bunda de fora. É impressionante, né? Sim. 40 anos depois, quer dizer, essa situação ainda persiste. Né? Olha que com todo o histórico dele, não é? Então é uma resistência. Nós estamos aí firmes, eu estou há 5 anos já, e sobrevivemos de bilheteria. Graças a Deus tem muito sucesso. Está dando certo. Pois que bom. Não é? E é uma prova também para todos que se animem, porque teatro é possível, independente de grandes patrocínios, de grandes... É possível, né? É uma questão de resistência mesmo. Então você está lá sábados, 21 horas, domingos, 20 horas, Teatro Augusta, Rua Augusta, 983, acho que é, 985, alguma coisa assim, é facinho, teatro gostoso. Gostoso, está todo reformado, uma delícia. Inclusive no hall do teatro nós temos uma exposição de fotos da época, muito bonita, com fotos do Antônio Guerreiro, que era um grande fotógrafo da época. Né? Então, o espetáculo, na verdade, começa às 9h30, 21h30, então chega em 21 horas, dá para tomar um cafezinho, curtir a exposição. Tá. Chorar um pouquinho também. Meu Deus! E só mais esses 2 finais de semana. Ciro, que bom. Que prazer enorme. Grande prazer te conhecer. Também, igualmente. Muito obrigado. Sorte para você, sucesso. Um abraço para a garotada toda. Amém. Ok, obrigado.